Então vamos lá, vamos falar do maior erro de um empresário que é autônomo, freelancer, prestador de serviço e que é misturar conta pessoa física de pessoa jurídica. Quais são os riscos envolvidos nisso? Quais são as formas de você fazer uma blindagem patrimonial? Vou falar sobre alavancagem financeira, algumas estratégias aí para você pagar o mínimo de imposto de uma forma legal e de uma forma que vai te economizar muito, vai ser bem simples, bem fácil. Então, se você ainda é aquela pessoa que mistura os recebimentos da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, esse vídeo vai abrir sua mente por vários tópicos, tá? Vou falar aqui sobre como dividir isso, quais são os riscos que você está se metendo aí desnecessariamente. A gente vai falar sobre essa questão aí de blindagem patrimonial, sobre alavancagem, como crescer sua empresa, quais são as estratégias que você pode fazer aí para alavancar seu negócio e como é que os grandes fazem, tá? Como é que eu faço aqui na minha empresa. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, sou consultor de negócios, atendo aqui empresários e gosto muito desse tema. Empreendedorismo mudou minha vida, empreender mudou a minha vida e da minha família, e todos os lugares que eu olho eu penso em novos negócios, novos conteúdos, gosto muito desse tema. Tudo para mim é uma nova ideia, minha cabeça é cheia de ideias e eu coloco algumas dessas ideias em prática através do empreendedorismo. E se você é assim como eu, apaixonado por negócios, se você pensa, sempre que você entra num estabelecimento, sempre que você circunda o seu bairro, ou que você viaja, você tem uma ideia de um novo negócio e já empreende ou quer empreender, você está no lugar certo. Então fica aqui o meu convite, se inscreve aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui e a gente trocar experiências sobre negócios, tá? Então eu resolvi falar sobre isso hoje, que é separar o seu dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. E esse é o maior erro de quem empreende, tá? De fato, assim, qual o maior erro? Esse, você começar misturando os seus recebimentos, as suas vendas na sua conta pessoa física. E por que eu falo isso? Porque se você ainda recebe o dinheiro do seu negócio na sua conta pessoal, cara, você está pedindo para viver um caos. Você vai misturar a sua conta pessoa física da sua conta pessoa jurídica. Eu acho que essa é a forma mais rápida para você se endividar, para você pagar imposto errado, para você ser multado pela Receita Federal e você nunca ter paz e nunca ter uma clareza financeira. Eu acho que esse é o pior erro assim que o empresário pode cometer, tá? Então, isso é mais comum do que parece, tá? Acho que ainda vejo aqui muitos empresários misturando isso, recebe ali como achando que a Receita ele nunca vai ser pego pela Receita, e quando vê você tem uma multa aí de 50, 60, 70, 100 mil reais. Eu já vi aqui casos de um empresário que levou uma multa de 100 mil reais porque a Receita projeta 5 anos para trás, então muito cuidado, tá? Só que isso tem um jeito de se blindar, tem um jeito de fazer certo, e a gente vai falar isso aqui, tá? Então acho que a maioria começa assim por medo, por falta de educação financeira, não saber como conduzir um negócio. Porque eu até entendo, né? Você se formou empresário, não se formou empresário, você se formou psicólogo, nutricionista, médico, terapeuta, advogado, você se formou qualquer outra coisa. Sua profissão não é ser empresário. Empresário é a consequência de quem abre uma empresa, tá? Então tem que ter essa divisão aí de saber que você tem uma profissão, que também você é empresário. Se você vai num restaurante, ou vai num restaurante não, você vai num hotel e perguntam assim, qual é a sua profissão? E você fala, nutricionista. E, na verdade, nutricionista seria se você trabalhasse como CLT no nutricionista, se você tem uma empresa e você atende, você é empresário que atua na área de nutrição. Para mim, existe uma diferença aí, tá? Uma diferença de postura. Então, esse tipo de pessoa que ela acha que ela é a profissão dela e não a sua ser empresário, acaba misturando isso, não tendo muita confiança para fazer essa separação. É o meu relato pessoal, pelo menos eu acho que é assim, tá? Por que eu falo isso? Porque minha esposa é assim, ela tem um consultório, ela é nutricionista, ela misturava pessoa física com pessoa jurídica, ficava nessa montanha russa aí de faturamento dela, fazia o recebimento da pessoa jurídica dela, o próprio recebimento, e isso era horrível, isso deixava ela muito ansiosa, não conseguia viajar, não conseguia ter previsibilidade porque ela não sabia quando ela ia fazer venda, e hoje, graças a Deus, ela tem um salário instituído, é isso que a gente vai conversar aqui hoje também, tá? Então, acho que você não fazer essa separação é não entender como funciona a questão da tributação para a empresa e para empresário, tá? Então, quais são esses riscos, tá? Quais são esses riscos de você não fazer essa separação? Primeiro, você faz uma confusão
contábil, financeira da sua vida. Você nunca sabe o que é seu, nunca sabe o que é da sua empresa. Você desorganiza a sua vida pessoal e desorganiza a sua vida empresarial. É um combo de desorganização. Acho que esse é o primeiro risco. Segundo risco, né? Você pode pagar imposto errado. Porque se você usa todo o dinheiro para receber na sua conta pessoa física, se você passa aí de 4 mil reais em média, você já pagaria 27,5% de imposto de renda, alíquota máxima. Então, se você está recebendo suas vendas na sua conta pessoa física e você não declara isso, olha, eu vou te dizer, você pode ter uma surpresa boa aí da Receita Federal, principalmente com o advento do Pix, do Drex, com a digitalização do dinheiro. Provavelmente você deve estar carregando um passivo, um risco fiscal aí enorme, porque se a Receita cruzar as informações com o que você recebe de Pix, com o que você declarou lá no programa da Receita Federal, olha, infelizmente você vai ter um problema, tá? Terceiro maior problema, falta de caixa. Geralmente quem faz essa confusão, ela acha que todo o dinheiro que ela vende é dela, nunca gera caixa. Caixa é sobra de caixa, né? Aquela gordurinha, aquela reserva financeira. Então você fica sem controle, você gasta todo o dinheiro da empresa achando que é seu, então isso é um grande problema. Quarto e último problema, perigo de endividamento. Se você pega empréstimo como pessoa física, os juros são mais altos, você não coloca o dinheiro onde deveria. Então, esse risco de endividamento numa pessoa física é enorme. Você suja seu nome, se complica para fazer financiamento, ter cartão de crédito, ter seu score vai lá para baixo. Então, para mim, esses são os 4 maiores riscos de você misturar. Confusão entre pessoa física e pessoa jurídica, pagar imposto errado, falta de caixa e esse risco do endividamento numa pessoa jurídica, tá? Numa pessoa física. Então, Rodrigo, beleza, entendi quais são os riscos, entendi quais são as minhas crenças limitantes que me atrapalham nessa situação, mas qual é a jogada inteligente? Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais inteligente, bem simples? Afinal de contas, eu não sou um expert, eu não sou um super empresário formado com MBA em Harvard, ou então não tenho MBA, sei lá, no INSPER, ou então na Fundação Getúlio Vargas. Fique tranquilo, você não precisa disso. Acredite em mim, esse vídeo vai sanar todas as suas dúvidas. O que você precisa? Você precisa definir um prolabore. O que é prolabore, Rodrigo? É um salário do dono. Então você não recebe um salário sendo dono, você recebe um prolabore. O prolabore, ele é algo fixo, previsível. Você tem que definir qual é o seu prolabore. Todo o resto que você recebe, além desse prolabore, é uma distribuição de lucros. E a gente vai entender, vou desmistificar para você de uma vez por todas qual é a diferença de ambos, tá? Imagina o seguinte, primeiro ponto, você tem um prolabore e eu recomendo que esse prolabore seja um salário mínimo. Por quê? Prolabore incide INSS, você paga 11% de INSS sobre o prolabore. Então, para que você vai ter um prolabore de 2, 3, 4, 5, 7, 10 mil reais por mês? Além do INSS, você entra na faixa de imposto de renda. Então, quem recebe um salário mínimo é isento de imposto de renda, você só pagaria 11% de INSS. Ah, Rodrigo, mas eu quero me aposentar pelo INSS, então eu quero contribuir no maior teto possível. 5 mil reais você já está no maior teto possível. Não adianta você ter um prolabore maior do que esse, porque você só está pagando uma conta de que não vai ser sua, porque o INSS não paga mais do que 5 mil reais por mês. Algo próximo disso, 5, 6, 7 mil reais por mês. Então o que você contribui acima disso, está indo só para o governo gastar com outras pessoas que vão se aposentar. Além disso, eu não recomendo que você conte com o INSS, porque daqui a 20, 30 anos, provavelmente esse negócio não vai mais existir. Por que, Rodrigo? Você é de direita ou é de esquerda? Não tenho preferências políticas, me abstenho aqui de qualquer comentário político. Eu só vejo que os números eles não convergem para uma situação favorável para os cofres públicos. Me parece uma pirâmide que uma hora ela não vai conseguir pagar por conta do envelhecimento da população e da falta da baixa natalidade. Antigamente os nossos avós tinham 15 filhos, os nossos pais tinham 4 filhos e hoje no máximo as pessoas têm 1, 2 filhos. 3 é tipo, fulano tem 3 filhos, ele é supra-sumo. Os meus amigos que têm 3 filhos falam, cara, você é um guerreiro. Eu e minha esposa casamos e não temos nenhum filho ainda, ou seja, nós estamos diminuindo a população, apesar de estarmos planejando o acréscimo da nossa família com
pequenos, então para o INSS ele precisa de pessoas contribuindo, pessoas jovens. E o que é que está acontecendo? Um envelhecimento do mundo, isso não só no Brasil, mas no mundo. Então eu não contaria com o INSS nessa situação, tá? Então, se você define um Prolabore, que eu Rodrigo, recebo um mínimo. Eu tenho 7 CNPJs hoje, e todas elas eu recebo um salário mínimo de Prolabore. Porque se eu fosse colocar como distribuição de lucro, como eu recebo a minha distribuição de lucro como Prolabore, eu ia estar pagando imposto de renda, tá? Eu somo todas essas receitas. Rodrigo, você já passou dos 1.500 da isenção, então eu já fico pagando aí o imposto de renda sobre essas rendas, porque somadas elas ultrapassam o limite aí dos 5 mil reais, eu tenho que pagar 27% de imposto de renda dessa receita que eu tenho de Prolabore. Todo o restante que eu recebo, preste atenção aqui, ó. Todo o restante que eu recebo é adiantamento de distribuição de lucro. Então eu recebo lá no mês. Vamos supor você aí que é um empresário que você tira 10 mil reais por mês e você define aí, você está recebendo tudo aí na sua conta pessoa jurídica. Então para distribuir para a sua pessoa física você teria 2 distribuições. A primeira é o seu Prolabore, que ela é isenta de imposto de renda, porque você vai colocar o mínimo. Vamos colocar 2 mil reais aqui, tá? 2 mil reais você pagaria 11% de INSS e toda essa diferença ficaria para você, de 2 mil menos 11%, você ficaria com 89% dessa receita de 2 mil reais, que ficaria em torno aí de uns 1.800 reais, vai, 1.800. Rodrigo, e os restantes? Porque eu quero receber 10 mil da minha empresa, os 8 mil, você vai fazer uma outra transferência para sua empresa, mesmo que seja mensalmente, onde você vai identificar lá para sua contabilidade que aquilo é um adiantamento de distribuição de lucro. Por quê, Rodrigo? Porque é isento de imposto de renda. Pelo mesmo momento que gravo esse vídeo, a distribuição de lucro é isenta de imposto de renda. Isso é possível, Rodrigo, adiantar a distribuição de lucro desde que esteja no contrato social da sua empresa, que a sua empresa faz distribuições de lucros desproporcionais e adiantamento de lucro? Sim, você tem como comprovar, e desde que você identifique que aquela transferência é um adiantamento de distribuição de lucro. Assim você pode justificar caso a Receita Federal te questione, tá? Simples assim. E querendo ou não, é uma distribuição de lucro, não é? É um adiantamento de distribuição de lucro. Você definindo esse Prolabore, o resto entra como distribuição de lucro, não tem imposto. As suas receitas vão para sua PJ, você transfere só o que precisa para você viver, porque você concentra lá os seus pagamentos numa empresa PJ. Numa empresa PJ não, numa conta PJ, tá? Terceiro ponto aqui, o primeiro é definir o Prolabore, segundo ponto essa distribuição de lucro, né? E o terceiro ponto é você aproveita o melhor dos mundos, porque você separa o dinheiro da sua empresa do que é seu, você mantém a sua vida pessoal organizada, você mantém a vida da sua empresa organizada, você pode emitir nota, escalar, pegar crédito, se financiar, e é sobre isso que a gente vai falar agora, blindagem patrimonial. Antes de eu seguir aqui, se você está até aqui agora, peço um convite, se inscreva aqui no canal, porque isso é importante. É uma métrica que a gente avalia aqui se as pessoas estão gostando do conteúdo. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, que isso é também muito importante, tá? E mais um recado aqui, no dia 1/10 eu vou abrir a minha primeira turma do Salário Todo Mês. Um curso bem estratégico, uma comunidade para você que é autônomo, empresário individual, definir o seu Prolabore, montar uma esteira de produtos, organizar seu financeiro e ter um salário todo mês para viver com mais previsibilidade e paz. Se você quiser participar, é só clicar aqui no link que você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. E se esse grupo estiver encerrado, você pode clicar aqui também na página que você vai ver lá todas as informações do salário todo mês, tá? Agora vamos falar sobre blindagem patrimonial, tá? Uma das maiores vantagens para mim ter uma conta PJ é você ser bem estruturada, é que você pode se alavancar sem arriscar o seu patrimônio pessoal. Como assim, Rodrigo? Alavancagem, sabe uma alavanca, uma catapulta? Alavancagem é contrair dívida, empréstimo. Empréstimos para pessoas jurídicas são, em teoria, mais baratas do que para uma pessoa física. Mas por que, Rodrigo? Porque uma pessoa jurídica, ela gera caixa, ela gera receita, ela tem como comprovar que ela tem um faturamento através do seu faturamento fiscal e através do seu faturamento aí informado pela sua contabilidade. Então você chega lá no banco, olha, minha empresa ela gera 100, 200, 300, 1 milhão, 1,5 milhão de receita por ano. Eu quero esse empréstimo aqui de 20,
30, 50, 100 mil para reformar meu consultório, comprar mais mercadoria, contratar pessoas, expandir outra unidade. Então, provavelmente você vai ter um crédito mais barato. Além disso, do crédito mais barato, você blinda o patrimônio que você está construindo na sua pessoa física em caso de dívidas na sua conta pessoa jurídica. Primeiro você vai ser negativado na conta da sua pessoa jurídica, para depois ser negativado na sua conta pessoa física. Então até lá é uma espécie de blindagem patrimonial. Lembre-se que blindagem ainda pode passar alguma coisa aí, né? Você é dono de uma empresa, mas pode respingar alguma coisa em você, mas isso é uma forma de ir criando camadas na sua vida fiscal para você se proteger caso dê alguma coisa errada lá na sua empresa, porque ninguém está livre disso, tá? Então as dívidas empresariais não são diretamente ligadas no seu nome, elas são diretamente ligadas à sua empresa. Aí você deve estar se perguntando, mas Rodrigo, a empresa é só minha, eu sou sócio da empresa, então diretamente vai ser ligada a mim. Sim, concordo, é verdade, você tem uma responsabilidade fiscal dentro da sua empresa, mas quem vai estar com o nome sujo inicialmente é o nome da sua empresa e não você. Existe uma ligação, hoje os sistemas são muito mais cruzados, é lógico que você vai ter uma corresponsabilidade ali no seu CNPJ, mas isso é uma forma de ir blindando a sua vida e o seu patrimônio, ok? Então, busque essa separação, filho de Deus. Você pode buscar crédito mais barato, como já falei. Uma empresa, ela fatura, e não diferente de um CPF que só gasta. A gente não gera receita, a gente só consumidor de dinheiro. E PJ, ela pode fazer dívidas mais produtivas. Geralmente você se alavanca na sua pessoa física para comprar um apartamento, uma joia, um carro, viver uma experiência luxuosa. Numa pessoa jurídica não, você pega um crédito mais direcionado para o crescimento. Então quando você vai pegar um crédito para a sua empresa, pelo menos deveria ser intencional para o crescimento do seu negócio e alavancar os seus resultados, tá? Então era isso que eu queria falar aqui com vocês. Não sei se você já separa, fala aqui se você já separa a sua conta pessoa física, se você já sabia desse assunto, se você já faz essa divisão de prolabore e distribuição de lucro, se você já se endividou aí, não endividou no sentido de ter dívidas, mas se você se alavancou pegando empréstimo na sua pessoa física, onde deveria ser pego na pessoa jurídica, fala aí pra mim. Ou se você ainda vive com essa falsa sensação de que o dinheiro que entra na sua empresa é tudo seu, tá? Então, comenta aqui qual é a sua situação, quais são suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Eu respondo todas as dúvidas aqui do YouTube. Pelo menos aí em uns 2 dias vai estar respondido. Se você quiser tá lá na comunidade, o link tá aqui, e se inscreve aqui no canal. Eu gravei um vídeo falando sobre 6 fontes de receita. Esse vídeo ficou muito bom. Eu vou deixar ele no card aqui, aparecendo aqui ao lado, e eu te espero lá. Até o próximo vídeo.